Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja. Bem-vindos à Catedral. Esta é a sede da Igreja Cristã Nova Vida. Estamos quase completando a primeira etapa, que é a construção, completar a parte arquitetônica. Há muito trabalho ainda a fazer aqui, mas já estamos instalados finalmente aqui no santuário principal. Ao lado temos uma capela, alguns já conhecem porque estiveram conosco em outras manhãs e cafés teológicos. A manhã teológica é sempre marcado por 2 palestras e esse tempo de intervalo, enquanto o café teológico tem um outro viés. Nós temos uma palestra e depois uma grande sessão de perguntas e respostas. É mais interativo e mais intenso. Esta é a nossa última manhã teológica do ano e eu fico tão feliz de ver o interesse e o vigor dos irmãos em vir aqui num sábado de sol para ouvir sobre um princípio que já tem 500 anos, sola escritura. Graças a Deus pelo dia que chegou, que nós estamos numa época fantástica. Quando eu falo para pessoas que eu sou um pentecostal reformado, tanto os reformados como os pentecostais fazem a mesma pergunta: mas como assim? O que é isso? Os reformados ficam nervosos porque acham que eu estou usando talvez esse termo inapropriadamente e querem saber quão reformado eu realmente sou. E os pentecostais acham que eu estou usando talvez o termo pentecostal inapropriadamente, perguntando quanto eu ainda sou pentecostal. E eu continuo pentecostal e eu sou... eu posso falar, por conhecer bem a Reforma, conhecer a teologia reformada, meu mestrado em teologia reformada, de um seminário reformado, conceituado, o Reformed Theological Seminary. Então eu entendo, e de fato não tem havido literatura adequada a respeito disso, tanto que eu estou escrevendo o livro O Pentecostal Reformado, de Azusa a Genebra e de volta. Tá? Vai chegar... vocês talvez já tenham ouvido falar disto pelo meu Facebook, pelo Twitter, e eu continuo a pedir as suas orações, porque é um trabalho difícil tentar construir uma dialética entre essas duas tradições, mas que não deixe de ser autobiográfico, porque é algo que eu venho fazendo já há 20 anos. 20 anos atrás eu assustei o nosso Presbitério Nacional quando eu comecei a falar sobre as doutrinas da graça, e eles ficaram assim: mas espera aí, como é que é assim? Como é que é isso? E eu começando a falar sobre predestinação, eu disse: meu Deus, nós vamos virar presbiterianos. Eu disse: não tem que chegar a tanto, não se preocupem. Com todo respeito, pastor Joel, não vamos exagerar a dose aqui. Mas o que eu vou trazer hoje de manhã? Eu vou trazer uma leitura de algumas passagens do meu futuro livro. Então vocês vão recebendo isso em primeiríssima mão. É algo inédito e dentro dessa parte do livro que vai tratar exatamente de sola escritura. Mas antes de começar, é sempre difícil ler a Bíblia. Quando a gente fala em fazer da Bíblia regra de fé e prática, temos que entender que há um passo anterior a fazer da Bíblia a regra de fé, que é saber ler a Bíblia, entender a Bíblia, o que a Bíblia diz. E isto é extremamente difícil. Por que é difícil? Porque nós todos trazemos bagagem do mundo ou das nossas tradições. Nós trazemos outras lentes, assim como o pastor Joel falou que nós temos que colocar as lentes das Escrituras para ver a nossa vida e reavaliar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Nós temos que entender que nós trazemos também lentes a priori para a leitura bíblica. Então, frequentemente vemos uma coisa claramente, mas não entendemos claramente. Por quê? Porque há ideias pré-concebidas, ou poderíamos até chamar de pré-conceitos, que nós trazemos para a nossa leitura bíblica. O espírita tem ideias pré-concebidas quando lê a Bíblia, né? O comunista traz ideias pré-concebidas
ao ler a Bíblia. Então ele vê Jesus como um revolucionário. O espírita vê Jesus como um grande médium. E por aí vai. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? As lentes pentecostais. Vou tentar mostrar. Bom, deixa eu ler o texto então. Vivemos numa época extraordinária. O mundo como nós o conhecemos está desaparecendo. E o novo mundo que surge é terrível, violento e cada vez mais hostil à igreja. As mudanças estão se acelerando e são dramáticas, assim como o mundo, a igreja também está passando por mudanças dramáticas. Isso se tornou claro para mim após o lançamento do meu primeiro livro, O Fim de uma Era. Durante muitas revisões que o livro sofreu, as pessoas que me ajudaram na leitura e correção dele ficaram apreensivas. Sentiram que o livro causaria uma reação muito forte e uma rejeição pessoal. Chegaram a afirmar que eu iria precisar de muita oração para me proteger pelo que estava no livro, pois eu certamente seria perseguido pelo que escrevi. Cheguei a oferecer o livro O Fim de uma Era a algumas editoras, mas recusaram, dizendo que era um livro crítico demais. Por isso fiquei muito surpreso quando foi tão bem aceito e celebrado ao ponto de ser escolhido para o prêmio Areté como o melhor livro cristão do ano de 2011. Desde então, constato diariamente pela internet, Facebook, Twitter, enfim, que há um movimento enorme no nosso país, uma verdadeira onda de críticas levantadas contra pastores e contra a igreja de modo geral e especificamente institucional. Creio que este movimento não dá luz a mudanças construtivas. O que nasce de raiva e revolta nunca é bom. Mas as críticas revelam uma insatisfação clara com as coisas como elas são na igreja. Muita gente está com raiva de pastor, acha que não tem pastor que preste, só pensam em dinheiro. E a igreja é apenas uma instituição morta. Em função dessas críticas, alguns comunicadores oportunistas, se dizendo pastores, têm se valido da frustração generalizada para proclamar a sua revolta contra conceitos como membresia, frequência, ortodoxia, dízimo e hierarquia. Não apontam soluções ou rumos novos, mas não obstante a sua ausência de visão, acabam influenciando as próprias igrejas a tomarem medidas e mudarem paradigmas que nem sempre são boas e frequentemente são destrutivas por serem tão antibíblicas. A igreja está sendo empurrada para novamente tentar se reinventar, para não perder membros e apoio financeiro. Em tempos como estes, a igreja tem que escolher entre dois rumos possíveis. Primeiro, pode se deixar influenciar pelos rumos e tendências da sociedade, tentando ser relevante ou amigável à cultura dominante. E nós precisamos ser claros sobre isto. A igreja e as críticas fazem parte de uma tendência mundial de crítica e de desestruturação, do descrédito de lideranças e de rejeição de antigos paradigmas. Um exemplo da igreja reagindo mal às mudanças dos tempos pode ser visto no que aconteceu nos séculos 19 e 20. Nasceu a teologia especulativa, fundamentada em filosofia e não nas escrituras sagradas. Gerações inteiras voltaram as costas para a ortodoxia na tentativa de fazer com que o cristianismo fosse aceitável e menos excludente numa sociedade movida pelas ideias revolucionárias de Sigmund Freud, Karl Marx e Frederico Nietzsche. Nasceram as teologias de acomodação. De certa forma, foi uma tentativa de se mostrar amigável ao ethos, ou espírito de uma geração e do mundo, desde Schopenhauer, Ritschl e outros que eu poderia enumerar aqui, chegando a Moltmann, Pannenberg, tudo tentando fazer um meio termo, uma espécie de conciliar a teologia ao pensamento mundano. O mesmo está acontecendo em nossos dias.
e pode ser visto na adaptação de algumas igrejas ao movimento globalizado, ecumênico e gênero confuso. O casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, está sendo adotado por igrejas que querem se manter em dia com a sociedade. Quantos pastores descobriram que um filho ou uma filha optou pelo estilo de vida homossexual e, ao invés de manter a sua ortodoxia, passaram por uma crise de consciência, defendendo seus filhos e as suas opções e condenando a sua fé cristã? Se acomodaram à sua nova realidade ao invés de manter as suas convicções cristãs. Essas igrejas acham que as fontes originais precisam ser relegadas a estudos históricos ou pelo menos relidas à luz da realidade atual. A questão homossexual é apenas um prego, mais um prego no caixão da igreja que escolhe a via de acomodação e da via liberal. A segunda via que a igreja pode tomar é voltar às fontes e relê-las, deixando que elas iluminem os tempos em que vivemos, deixando que elas continuem a definir o que é certo e o que é errado, a natureza da missão cristã, a nossa fé e prática e a cosmovisão da igreja. Esta via é o inverso da primeira. A primeira lê a história pelos olhos atuais. A segunda se caracteriza por uma leitura da atualidade pela autoridade das fontes históricas. É mais do que claro que nós nos achamos seguramente nesta segunda categoria de igreja. A onda de jovens, de líderes e até de anciãos na fé, que está se voltando para a fé robusta, bíblica e salvífica da reforma protestante, é um sinal de vida e vigor que muito alegra o meu coração. Assim como aconteceu na Universidade de Paris do século XVI, estamos seguindo o lema ad fontes, ou de volta às fontes. Foi o brado que cativou Erasmus, tradutor da Bíblia toda para o grego, Lutero, ponta de lança da reforma, Calvino, o pai da escola reformada que mais influenciou e deu à luz ao que conhecemos como o mundo ocidental, e toda uma geração de reformadores e todos os reformadores desde então. Foi esse brado que me cativou 20 anos atrás, tendo sido criado na tradição pentecostal e me sentindo de certo modo despreparado para o mundo como eu estava o entendendo e dissatisfeito com os rumos do que viria a ser identificado como o neopentecostalismo, resolvi voltar a estudar. E aqui devo deixar claro, amados irmãos, que a Nova Vida estava, assim, experimentando com muitas coisas que hoje são caracterizadas como neopentecostalismo. E, escolhi uma escola que representasse a orientação teológica que meu pai estava começando a explorar, mas não tinha compreendido por completo ainda. Ele lia tudo que podia e chegaram às suas mãos autores que representavam o pensamento reformado como Stanley Jones ou Palmer Robeson e outros. Por conta disto, ele reavaliou sua escatologia e os sacramentos e descobriu também as bases da teologia pactual. Se meu pai não tivesse morrido aos 63 anos de idade de um infarto, de um transplante frustrado, eu não tenho dúvida de que ele teria se voltado para a teologia reformada. E os que dizem que eu abandonei os rumos do meu pai e traí a orientação dele, não acompanhou de fato e de perto o caminho que meu pai estava trilhando. Então, após a sua morte, desconfiei de que eu tinha muito, mas muito a aprender. E por influência de um áudio-revista chamado Mars Hill Tapes, que é conduzido há muitos anos por Ken Myers, um formado, um doutorado em teologia do Seminário Westminster e um filósofo, pensador, eu acabei descobrindo através desse áudio-revista os livros e o ministério do R.C. Sproul, R.C. Sproul. Assim como muitos hoje em dia descobriram o ministério do John Piper, Timothy Keller, D.A. Carson, Paul Washer, Augustus Nicodemos e muitos outros. Bom, Sproul estragou minha vida, virou minha vida de cabeça para baixo, me apresentou
os livros do mestre dele, o John Gerstner, e quando ele me convenceu da predestinação, eu fiquei, deu tilt na máquina, né? Então, assim, bateu o pino, o motor, e enfim, foi então que eu, depois de uma bela crise, eu tive uma bela crise com isto, mas aceitei, mudou tudo. E eu estou fazendo esse mestrado esse tempo todo, terminei, graças a Deus, finalmente, e consegui botar em ordem os meus pensamentos, se bem que ainda tenho muito que aprender. Tem que ver a minha lista de leitura, que ainda a ser feita, e os livros que empilham a minha mesa. Eu tenho pilhas assim, de urgente, tinha que ter lido já. Tem os livros que eu tenho que ler hoje, ontem, os livros que eu tenho que ler hoje, e tem mais algumas pilhas para ler antes que eu morra e vá para o céu. Então, o bom reformado nunca para de estudar e nunca para de ler, nunca. Bom, 5 lemos da Reforma Protestante são sola Christus, sola fide, sola graça, sola Deo Gloria e sola Scriptura. Já ouvimos a excelente palestra do pastor Joel sobre a sua aplicação, os parâmetros de aplicação de sola Scriptura. A minha tarefa, então, será de mostrar o desafio da tradição pentecostal, de se avaliar mediante este princípio, desta máxima fundamental da reforma. Ou seja, a pergunta que tentarei tratar será de como um pentecostal deve repensar o seu pentecostalismo à luz da autoridade máxima das Escrituras no tocante à sua fé e prática. Então, a minha tarefa será de aplicação, né? Aplicação. Primeiro vamos tentar entender o que é um pentecostal. Algo que é frequentemente criticada, mas raramente descrita e, portanto, pouco compreendido. Depois tentarei mostrar o que o pentecostalismo traz de positivo à tradição reformada, assim como entender o que o pentecostalismo deve reavaliar à luz da tradição reformada. Agora, não vou ter tempo para engajar na dialética completa entre essas duas tradições. Simplesmente vou tratar da questão da Bíblia, como nós interagimos e devemos interagir com a Bíblia. Para tratar da dialética toda, é para isso que eu estou escrevendo o livro O Pentecostal Reformado. Bom, há 2 termos importantes que temos que entender aqui. Primeiro, o termo ethos, e segundo, o termo imaginário social. O ethos é o espírito, o conjunto de aspirações de uma época, de um povo ou de uma tradição. Frequentemente, o ethos pode ser resumido numa palavra-chave. Por exemplo, o ethos do fim do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, e o início do século XX, no Ocidente, podia ser resumido pela palavra progresso. Progresso e otimismo. Seu símbolo mais celebrado do século XIX foi a Torre Eiffel, que foi construído apenas para uma grande feira internacional, mas ficou sendo símbolo de Paris. Foi uma conquista da engenharia em aço, e a imagem do progresso e do otimismo que o progresso inspirava. Até o início da Primeira Guerra Mundial, a Europa foi tomada de um otimismo tremendo, que se transformou em desencanto e pessimismo por causa da destruição da Europa pela Primeira Guerra, não é? Então, o imaginário social é muito parecido, mas é um termo mais abrangente. Diferente da palavra ethos, o imaginário social, e essa palavra, imaginário social, vem de um livro chamado A Época Secular, ou A Era Secular, do Charles Taylor, um filósofo. Eu não sei se existe em português, existe em inglês, The Secular Age. É um livro de quase 900 páginas, mas que graças a um bom filósofo, J.K. Smith, escreveu um livro chamado Como Não Ser Secular. Ele fez o resumo do livro e eu peguei o atalho. Eu tenho um livro do Charles Taylor.
Não que o livro do James K. Smith seja fácil, é muito difícil o livro, mas eu li o livro do Taylor e agora o livro aliás, o livro do Smith e agora o Taylor está naquela segunda pilha. Tem a primeira pilha, tem a segunda, está na segunda pilha. Mas eu entendi o conceito. O imaginário social descreve os valores, conceitos elementares, crenças e convicções, e sim, também o ethos de uma cultura, um povo, uma nação, e no nosso caso, de uma tradição cristã ou de uma denominação. Cosmovisão, o termo já usado hoje, é um termo mais racional e pode ser resumido por uma cartilha razoavelmente lógica. Cremos nisso, não naquilo. Praticamos isso, não naquilo. Entendemos o mundo desta maneira, mas não daquela. Cremos que certas coisas são verdadeiras e outras são falsas e erradas. Nossa razão nos leva a entender certas coisas e temos razões claras por isso, referências e autoridades que podemos citar como fidedignas. No caso da cosmovisão cristã, é claro que nossa referência maior é a Bíblia, é a base. É o padrão, o prumo, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, faca de dois gumes. Estudamos, ministramos catecismos, temos livros e cursos que informam a nossa razão redimida e plenamente informada da nossa visão da realidade, da nossa cosmovisão. Mas há razões do coração que a própria razão desconhece, já dizia o matemático e filósofo Blaise Pascal. Não somos apenas seres pensantes e racionais, não somos apenas cérebros encorpados. Nosso processo de apreensão da nossa realidade, ou seja, nosso processo epistêmico vem de outros meios também. Sons, cheiros, um abraço, um gesto que censura, uma música que resume o clima de um culto e que nos acompanha para casa, também nos informam e nos formam. E também testemunhos, histórias contadas. O imaginário social aponta para este processo de formação de conceitos mais pleno, não reduzido ao lógico e argumentativo apenas. Ele compreende as coisas que sabemos sem realmente termos pensado claramente sobre elas. É um conhecimento que recebemos no contexto da vivência de um povo e que cremos sem realmente termos sido formalmente catequizados. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Quando eu casei, há 35 anos atrás, e fui comprar meu primeiro carro, eu sou uma pessoa bem prática e eu decidi comprar um carro de 4 portas, porque é mais prático ter um carro de 4 portas em vez de 2 portas, porque 4 portas, se você tiver que chegar ao banco de trás, é só abrir uma porta, não tem que fazer uma ginástica. Mas sabe o que me disseram? Não compre um carro de 4 portas. Por quê? Porque carros de 4 portas desvalorizam mais rapidamente. Quem se lembra dessa época que a gente... Quem acreditava nisso um dia, né? Mostra a sua idade, pode confessar a sua idade, pode. Vai tentar achar um carro de 4 portas hoje em dia. Até o mais basicão que tem 4 portas. Quanto menor, ainda 4 portas. Agora, eu pergunto, quando é que mudou isso? Por que hoje compramos despreocupadamente com o seu valor ou desvalorização, um carro de 4 portas? Eu não li um artigo sobre isso, não vi um Globo Repórter sobre isso, ninguém me falou, agora 4 portas pode. Agora é bom negócio comprar 4 portas, mas algo mudou, que mudou. Em 35 anos, mudou o conceito de um carro de 2 portas. Hoje um carro de 2 portas, ou é um carro esporte, né? Ou alguma coisa assim, diferenciado, mas normalmente se compra. Agora, todos nós sabemos que é melhor um carro de 4 portas, é aceito, mas ninguém me ensinou isto. Eu não li um artigo, eu não vi um gráfico, eu não vi dados que explicam isso, mas simplesmente a ideia de que esse carro desvaloriza mais rápido mudou. Como mudou? Não sei, mas eu creio que posso comprar um carro de 4 portas e não vai desvalorizar. Essa convicção mudou nas entrelinhas, na vivência. Faz parte do nosso imaginário social. Entender o conceito do imaginário social é fundamental para entender qualquer grupo, povo, era ou nação.
se torna mais importante ainda para entender o que é, de fato, um pentecostal. O pentecostalismo é um movimento plural, com inúmeras práticas e crenças que não necessariamente representam ou são mantidas por todos. De fato, existem muitos pentecostalismos hoje em dia, desde os mais tradicionais, que se parecem quase com igrejas batistas, até os mais periféricos e excêntricos. No Brasil, estes são conhecidos como os neopentecostais. Portanto, para descrever o pentecostalismo, é necessário observar um certo reducionismo, citando o que mais nos caracteriza na nossa essência, ou seja, citando o que é comum a todos, que é o que eu vou fazer. Ou seja, os princípios que eu vou mostrar aqui se aplicam tanto aos pentecostais reformados, como também a pentecostais, neopentecostais, dos mais, assim, efusivos. Para este fim, vamos entender os 6 aspectos principais do imaginário social pentecostal. Pois o pentecostalismo não é, na sua essência, uma doutrina ou uma escola teológica, mas é um tipo de espiritualidade com um imaginário social próprio. Estes 6 aspectos são fonte tanto das nossas virtudes como, paradoxalmente, dos nossos vícios e desvios mais perigosos. Em primeiro lugar, o pentecostal preza a Bíblia como a autoridade máxima da fé e prática. Só a Escritura assinamos embaixo, todos nós assinamos embaixo, para nós inquestionável. Enquanto o liberalismo arrasa denominações tradicionais e ortodoxos, é difícil achar um liberal pentecostal. Não que não existem, mas são uma raridade. Somos um povo que ama a Bíblia e a tem em altíssima estima. Domingo de manhã, se avistamos um casal no ponto de ônibus, ele de terno e gravata, ela de saia longa, os dois de Bíblia debaixo do braço, sabemos que se trata não só de um casal crente, mas provavelmente de um casal pentecostal. É ou não é? Bíblia desse tamanho embaixo do braço, segurando aí, esperando o ônibus. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos uma hermenêutica correta, mas o pentecostal considera a Bíblia a palavra de Deus, ao ponto de errar pelo biblicismo. O biblicismo pode ser resumido na frase: nenhum credo senão a Bíblia. A pergunta que todo pentecostal faz, como via de regra, é: onde fica isso na Bíblia? Embora a sua leitura possa ser desinformada, sofismada e ingênua, o pentecostal crê piamente que a Bíblia é nada menos do que a palavra de Deus. Segundo aspecto do nosso imaginário social. Em segundo lugar, o pentecostal é radicalmente aberto para o mover de Deus. Ele crê que Deus está presente e agindo entre os homens de fé. Ele crê que Deus ainda fala, ainda cura, ainda age na vida de quem se abre para tanto. O imaginário social do pentecostal entende Deus principalmente na pessoa do Espírito Santo como alguém com quem interagimos sempre e que ainda fará muito em nossas vidas. A nossa expectativa é de ouvir algo novo, de ver algo novo da parte de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É certamente a convicção indiscutível da alma pentecostal. A continuidade de dons espirituais é esperado pelo pentecostal, não como uma dinâmica apenas embutida na igreja, mas como uma ação pessoal e intencional do Espírito Santo que está presente em nós e em nosso meio. Para o pentecostal, o livro de Atos é mais do que um relato histórico dos primeiros anos da igreja. É um exemplo de tudo que pode acontecer na igreja até a volta de Cristo. Profecia não nos assusta, pois cremos que o mesmo Deus que fala por meio de alguém cheio do Espírito Santo jamais vai contradizer o que ele falou por meio dos autores das Sagradas Letras.
Se houver divergência, certamente é o instrumento que falhou, pois não cremos que Deus acrescenta nova revelação às Escrituras, que em si são suficientes para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se bem que afirmar que todos observam esse rigor com as Escrituras também seria um erro. Aqui nós temos que reconhecer, há muitos, e especialmente entre os neopentecostais, que levam esta abertura para as coisas novas que Deus pode fazer ao extremo. Chegam a dizer que Deus pode até nos mostrar coisas novas, desde que não sejam contraditórias às Escrituras, desde que as Escrituras, digamos assim, não bate frente com as Escrituras. É um terreno minado, gente, perigoso. Frases como, os teólogos que me perdoem, mas Deus me revelou, bradado por Valnice Milhomens, já desde a década 80 do século passado, serviu para escancarar a porta de algumas igrejas para uma série de absurdos que na sua essência ferem a boa e necessária doutrina cristã. Quebra de maldições, aspectos de guerra espiritual, hierarquias demoníacas como descritas por Rebecca Brown, o mapeamento dos seus territórios demoníacos de Cindy Jacobs ou George Otis Jr., terapias de regressão, a unção de Esther e coisas da Laia. Vocês sabem da unção de Esther, né? Quem já viu a unção de Esther? É um grupo de mulheres que subiu o monte à noite, né, para receber a unção de Esther, que era um tratamento de beleza espiritual. Eu não vou dizer que não precisavam, precisavam. Mas Esther não compareceu, porque quando desceram do monte, estavam tão feias quanto quando subiram. Agora, o fato de muitos pentecostais estarem voltando para as... Opa, vou deixar essa... Deixa eu beber uma água enquanto vocês se acalmam. Tem gente que diz, tem unção de Esther. Seu namorado, o marido estiver te dando uma cotovelada, diz, vamos ter isso. Ok, o fato de que muitos pentecostais estarem se voltando para as antigas confissões da fé e principalmente para a teologia reformada, como eu fiz, é um corretivo e uma reação das mais sadias ao cansaço gerado por essas novidades nocivas entre nós. Agora, antes de avançarmos mais, deixe-me demonstrar como isso afeta um aspecto da nossa relação às Escrituras. Em igrejas tradicionais, nós não podemos ser radicais em caracterizar o tradicional e o pentecostal, até porque há muito mais dependência do Espírito Santo entre os tradicionais do que os pentecostais acreditam que haja. Muito mais. E há muito menos dependência do Espírito Santo entre os pentecostais do que os tradicionais também, que os próprios pentecostais acham. Então, eu estou usando agora o que talvez seja uma espécie de, não caricatura, mas eu vou descrever a grosso modo aqui, o que não se aplica a todos e nem se aplica num grau absoluto, mas entenda, as igrejas tradicionais encorajam a leitura diária da palavra de Deus, mas quando vemos a questão de aplicação nas Escrituras, especialmente em grupos de estudo, etc., quando se trata de aplicação, recorrem a uma espécie de disciplina coletiva e intelectual, dizendo, bom, como é que vamos poder aplicar essa passagem às nossas vidas? Como se a aplicação dependesse assim, de uma dinâmica de raciocínio, e depende, não é que não depende, só que em vez de vislumbrar como aplicar isso à vida, o pentecostal se aproxima à leitura das Escrituras de modo diferente, porque ele o faz na expectativa do Espírito Santo falar diretamente ao seu coração por meio das Escrituras. Quando ele abre, ele espera que o Espírito Santo faça pular da página algo dizendo, tu és o homem, ou tu és a mulher. Nós esperamos um impacto, um encontro real com Deus através das Escrituras. E ao relatar o que aprendeu das Escrituras, o pentecostal costuma representar o assunto com as palavras, Deus me falou. Não só, eu vi isso no livro de João, mas diz, Deus me falou.
Sim, porque ele vê a iluminação de uma passagem como uma aplicação feita pelo próprio Espírito e transmitido a ele pessoalmente, diretamente. Ele tem a expectativa de ouvir Deus falar por meio do texto. Mas vamos avançar. E aqui tenho que esclarecer que os fatores aqui descritos são todas interligadas, relacionadas e acabam interagindo entre si, como nós veremos. Bom, terceiro aspecto do imaginário social. Temos 6, estamos no terceiro agora. O terceiro aspecto do imaginário social do pentecostalismo é este. O pentecostal tem uma teologia encantada do mundo natural. Agora eu sei que você não gosta dessa palavra, essa palavra soa estranho, não é minha, é do filósofo James K. Smith, da Calvin College, que é a única universidade oficialmente presbiteriana, da denominação presbiteriana nos Estados Unidos, e ele é professor tanto de filosofia, e ele é um reformado, e ele é um pentecostal. Então, ele que me deu esse termo. Uma teologia encantada do mundo natural não vislumbra o mundo dividido em duas esferas, natural e espiritual. É difícil, gente, entender e tampouco subestimar o quanto o naturalismo e cientivismo da nossa era moderna afetou o imaginário social da igreja evangélica. Milagres são considerados impossíveis pelos liberais, com certeza, mas também são considerados improváveis pelos evangélicos tradicionais. Certas frases como a era dos milagres se restringe apenas à era apostólica não é a conclusão de uma exegese bíblica, e sim é o reflexo de um imaginário social influenciado pelo iluminismo. É claro que todos admitem que Deus pode fazer o que bem entender, mas a afirmação não traz qualquer tipo de expectativa de ação milagrosa, pois é vista como uma interferência no mundo natural, como Deus o criou. Há quase um deísmo tácito, mantido por muitos, que vê o mundo natural, que opera dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, mas não tem nada necessariamente a ver com o mundo espiritual. Por isso, possessão demoníaca é vista como algo que provavelmente passa por um desvio psíquico, a não ser que haja evidências cabais de que seja algo inexplicável pela ciência. Como um irmão tradicional, e por que não dizer presbiteriano, falou para mim uma vez, ele perguntou para mim: você já viu milagre? E eu disse, sim. E ele respondeu, mas falando sério, mas fala sério, você já viu milagre? Eu disse, sim. Aí ele disse, você já viu alguém endemoniado? Eu disse, sim. Ele disse, não, mas falando sério, você já viu? Eu disse, já expulsei alguns. E eu vi no seu rosto desapontamento, porque ele me considerava uma pessoa educada e séria. E a minha resposta, de algum modo, fez com que ele duvidasse da minha integridade mental. De repente, no fim das contas, eu não passava de um pentecostal simplório, no conceito dele. Nós pentecostais entendemos o mundo e o universo não como um relógio que Deus criou e deu corda. O pentecostal vislumbra o mundo como um encharcado de espiritualidade, a começar pelo próprio Criador, que sustenta o mundo pelo poder da sua palavra, Hebreus 1. Literalmente, o mundo opera segundo leis fixas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele move tudo. Assim como uma lâmpada fica acesa porque está na tomada, o mundo existe porque está ligado a Deus. É o poder de Deus que sustenta intencional e perpetuamente o nosso mundo. Como Paulo falou no Areópago, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17. Literalmente tudo que existe se move em Deus. Consequentemente, aceitamos todo e qualquer relato de milagres na Bíblia como verídicas e mais, como exemplos do que Deus pode e de fato ainda faz nos dias de hoje. Segue também que interferências de outros poderes espirituais também são reais, esperadas e podem ser combatidas em oração. Quando um pentecostal passa por um problema, sofre um revés ou é afligido por uma doença, ele costuma dizer, deve vir bênção por aí. Hoje, problema BRT,
A conclusão do pentecostal é: Deus tem uma bênção grande esperando por nós aqui na catedral hoje. Senão não haveria esses problemas todos. Ou pode ser uma aprovação de Deus, que Deus decretou. Doença, aflição, qualquer mal sofrido são vistos como, aliás, dentro desse imaginário social, que entende que a natureza é encantada, isto é, uma natureza que vive entrelaçada com o mundo espiritual. É claro que não vemos um capeta por trás de cada febre, ou Deus castigando com cada espirro, isso seria infantil, claro. Mas nossa visão do mundo é que é uma realidade tanto natural quanto espiritual, e vivem e convivem. O quarto aspecto do nosso imaginário social pentecostal é uma relação de causa e efeito entre os dois mundos, e aqui pecamos muito. Cremos que a oração move montanhas, expulsa demônios, cura enfermos. A relação, claro que é um mistério, mas é algo que todo pentecostal crê. Eu estranho quando eu digo para alguém: temos que orar, e a resposta é: sim, temos que orar, mas também temos que fazer algo. E eu pensei que eu tivesse dito que nós iríamos fazer algo. Orar. Não, orar é bom, mas não podemos espiritualizar demais o problema. E quando eu digo temos que orar, para mim, essa é a medida mais eficaz e mais urgente em toda e qualquer situação, porque na minha cabeça pentecostal, oração acontece. Olhe, se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou, e o fogo desceu. Da glória a Deus, Josué orou. Olha, senti um tremor pentecostal aqui na sala agora. E é interessante porque boa parte do nosso imaginário social não é construído nas pregações ou nos catecismos ou a escola bíblica dominical, mas na música. Boa parte do que o pentecostal crê não se acha num livro, mas sim no nosso inário. Ou no data show, né? Porque agora não tem mais inário. O corinho expressa perfeitamente a convicção de que temos sobre a interação de Deus com o mundo e o mundo espiritual com o nosso mundo. Infelizmente, a relação entre as duas faces da nossa realidade é exagerada e acaba levando a teologias espúrias, como a teologia de prosperidade. É uma consequência deste aspecto do nosso imaginário social. Não é o resultado de exegese bíblica, mas sim do nosso imaginário social. Esse aspecto acaba desembocando numa hermenêutica ou numa interpretação tendenciosa das Escrituras. Faz parte das lentes que nós colocamos nos nossos olhos quando abrimos a Bíblia. Esse conceito já está alojado em nós antes de abrirmos o texto. O quinto aspecto do imaginário social pentecostal diz respeito ao nosso processo epistêmico. Agora estou voltando a ou seja, como nós formamos conceitos. Nós não vemos teologia como origem da nossa fé, e sim como a explicação da nossa experiência com Deus. Eu vou repetir isso. O pentecostal não entende teologia como a base da nossa fé, mas sim como a explicação da experiência que temos com Deus. O pentecostal acredita que o verdadeiro cristão é aquele que teve um encontro real e transformador com Deus, uma crise, uma catarse, um verdadeiro encontro pessoal, tal qual Paulo na estrada de Damasco. Ao contar as nossas experiências de Deus, pentecostais aprendem uns com os outros. O testemunho, o famoso testemunho. Somos movidos por narrativa mais do que por discursos lógicos. Nós cremos que um homem que tem uma experiência sabe mais e é mais forte do que um homem que tem uma explicação. Nossa leitura bíblica é feita esperando literalmente ouvir de Deus, como já falei. Assistimos uma pregação esperando ouvir uma palavra de Deus apontado diretamente
ao nosso coração. E pregadores pentecostais esperam que Deus faça o milagre nos corações dos que nos ouvem e dependem disto. Somos um povo, então, movido por testemunhos. E, historicamente, isso nos levou à formação de conceitos que nada tem a ver com o que a Bíblia afirma. Pois muitas vezes contamos o que nos aconteceu e só depois tentamos achar na Bíblia algo que explique, que sustente não só o que nos aconteceu, mas a nossa interpretação a priori da nossa experiência. Entendeu? Temos uma experiência, tiramos uma conclusão e depois vamos para a Bíblia tentar achar algo que sustente o que nós formamos, o conceito que formamos. Na prática, isso tem levado muitos pentecostais a ler para dentro do texto, uma exegese, ao invés de ler do texto para fora, uma exegese. Lembra? Ou seja, aplicamos, vemos no texto algo que não está no texto. Nós acrescentamos ao texto um conceito já formado. Frequentemente, pentecostais fazem uma leitura alegórica de uma passagem, fazendo violência a seu sentido original e, consequentemente, tirando ela totalmente fora do seu contexto. E, gente, todo texto fora de contexto é pretexto. Regra. O pessoal do CETEB já sabe disso, né? O grande perigo é recorrer à experiência como uma regra de hermenêutica. Sem o devido preparo para entender a Bíblia, ela se torna um instrumento na mão do cristão. A Bíblia se torna um instrumento na mão do cristão em vez de uma autoridade sobre a sua vida. Isto leva ao último aspecto do pentecostalismo, o sexto aspecto do nosso imaginário social. Como a experiência é a via principal de formação de conceitos, o movimento pentecostal é majoritariamente populista. Qualquer um pode ter uma experiência com Deus. Se essa experiência tem prioridade, qualquer um pode ensinar, pregar e liderar. Mais importante do que um doutor em teologia para o pentecostal é alguém que teve uma revelação pessoal de Deus. Se morreu e foi para o céu, né? Recebeu a visita de um anjo ou visão de uma realidade além do véu, então deve ser ouvido antes de consultar um acadêmico. Isto faz de pentecostais pessoas anti-hierárquicas e anti-acadêmicas. Por definição, nós somos populistas. E daqui nasce boa parte das nossas estranhas práticas e conceitos. Pois se alguém tem um dom de falar, um jeito cativante, uma boa história, e for engraçado, nossa tendência pentecostal é de dar mais ouvidos a ele. E grande parte é muito parecido com os tempos em que vivemos. Nossa política, por exemplo, celebra a ascensão de um homem operário e humilde, marginal até, ao poder, sem realmente perguntar se ele foi preparado para governar. E nós estamos nessa fria por causa disso. Nós celebramos o matuto, o humilde, como um virtuoso. Cultivamos a suspeita da elite como um corpo que apenas vive em benefício próprio. Como o viés é visto na revolta contra... Aliás, este viés é visto na revolta contra pastores e igrejas estabelecidas e nos números crescentes de desigrejados ao redor do país. Bom, o movimento pentecostal tem envelhecido e com o tempo tem sofrido as consequências, assim como colhido benefícios dessas pilastras que formam o nosso imaginário social. Creio que a nossa ênfase sobre uma teologia encantada da natureza representa uma contribuição à igreja moderna. Nos remete a uma espiritualidade que era muito mais comum antes do iluminismo de Voltaire e Descartes. Creio que a releitura dos pais da igreja e até dos puritanos faz muito mais sentido à luz desta cosmovisão ou imaginário social. Creio também que o ethos pentecostal, que aponta para uma vida vivida em expectativa do mover de Deus, é algo que a igreja deve considerar e abraçar toda. Pois o clamor por avivamento só terá força se junto com ele vivemos em expectativa de uma visitação do Espírito Santo. E quem fala isso hoje em dia não é só um pentecostal, mas o próprio Hernandes Dias Lopes, que tem
batido muito nesta tecla de nós vivemos em expectativa e orarmos por um avivamento, porque nós precisamos tanto de uma reforma como também de um avivamento no Brasil. Por outro lado, eu creio que o que trazemos de positivo para a mesa cristã é paradoxalmente o que mais nos atrapalha. Por sermos um movimento historicamente anti-acadêmica, usamos a Bíblia erradamente, embora protestemos o nosso biblicismo. Não sabemos ler a Bíblia corretamente e o princípio de sola escritura se torna apenas um ídolo, ao invés de um princípio regimental. Da mesma Bíblia que deu fundamento às riquíssimas confissões da fé cristã, tiramos alguns dos maiores ídolos e falsos cristos da nossa época. Tudo isso porque não nos disciplinamos a estudar com os antigos. A volta da igreja do pentecostalismo à teologia reformada é, ao meu ver, a salvação do nosso arraial. Não temos que abandonar o pentecostalismo, temos que arrumá-lo. Só se nos submetermos à Bíblia como autoridade máxima nas questões de fé e prática, sem a leitura despreparada e ingênua que nasce do nossa orientação anti-acadêmica, nós seremos preservados. Se não o fizermos, continuaremos a nos fragmentar em inúmeras seitas marginalmente cristãs, e para nos arrumar, temos que voltar a estudar. Eu leio a Bíblia como um pentecostal, esperando que Deus fale comigo pelas suas páginas. Mas não podemos só ler a Bíblia para receber uma palavra para hoje. Temos que estudá-la para compreender a sua mensagem para todos os tempos e até a volta de Cristo. Vamos voltar ao brado de Erasmus, Lutero e Calvino. Há de fontes. Voltemos às fontes. Só assim poderemos seguir em frente neste terrível novo mundo, como a Assembleia dos Fiéis, o corpo de Cristo, a sua noiva sem rugas, sem mácula, uma igreja reformada, sempre se reformando à luz da palavra de Deus. Amém. Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja.